Vamos adiante, porque eu já estou aqui na bancada com o meu próximo convidado, meu querido amigo, José Otávio Crespo. Roda a vinheta. Doutor José Otávio Crespo, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio, é sempre um prazer. Um prazer todo nosso, ainda mais também pela nossa audiência aí, porque tem perguntas para o doutor José Otávio em relação às situações trabalhistas. Doutor Crespo, a primeira pergunta é do Anderson, aqui de Porto Alegre, e ele diz o seguinte: trabalhei 2 anos como motoboy usando a minha própria moto. A gente já comentou sobre isso aqui, né? Recebia o salário em periculosidade e não deveria ter recebido também pelo aluguel da moto? Sim. A remuneração está correta, né? Ele recebeu o salário e o adicional de periculosidade. Quem trabalha com moto tem direito ao adicional de periculosidade. Que muita gente não sabe, Muitas pessoas não sabem e não recebem. E não recebem. Tem toda essa discussão. A questão do uso da moto é a questão de passar o ônus do empreendimento ao empregado, o que a legislação trabalhista não permite. Então, por óbvio, inclusive, tem uma convenção coletiva, normas coletivas dessa categoria, que são os entregadores de motocicleta, tem também os de bicicleta, que eles têm uma série de direitos. Quais são? O aluguel da motocicleta, o pagamento da quilometragem, o combustível casa-trabalho, trabalho e casa, porque senão se passa o ônus do empreendimento ao trabalhador, ou seja, ele está pagando, ele está deteriorando um bem dele, que é a moto, para o trabalho. Isso não, a legislação trabalhista não permite. Então, os trabalhadores que usam a própria moto têm que receber a remuneração, salário adicional de periculosidade, e aí o que está previsto nas normas coletivas, que é a quilometragem percorrida, a questão do combustível, né, trabalho e também o aluguel da moto. Né? Tá justo. Então, o que ele deve fazer? Ele deve procurar um advogado para se informar dos direitos que ele tem. Perfeito. A outra pergunta é do Mário de Alvorada. Fiz saque aniversário e fui despedido em julho de 2022. Com a alteração, havia conseguido sacar o saldo do FGTS, que está trancado. Aí tem essa situação do fundo de garantia, que ele pode ser usado em demissões. Eu acho que aí, na verdade, ele deve estar se referindo à nova medida provisória do saque aniversário. Isso. O que aconteceu? Com o saque, quem fazia o saque aniversário não poderia, perdia o direito ao saque e rescisão. Ou seja, o dinheiro ficava, o saldo do FGTS que ele tinha lá ficava preso. Opa. Ele só ia poder sacar a multa de 40%. Quando ele era despedido, a multa ele sacava, o saldo ficava preso. Agora, em 28 de fevereiro, o governo federal editou uma medida provisória, até para injetar dinheiro na economia, que permite o saque destes valores do FGTS que estavam retidos. Então, quem foi despedido de janeiro de 2020 até 28 de fevereiro deste ano, vai poder sacar este saldo que estava retido, mesmo tendo feito o saque aniversário. Então tá valendo, então, para ele. É que muitas pessoas não... Quem fazia saque aniversário perdia o direito de sacar o saldo do FGTS. Na hora da despedida não tinha. As pessoas, às vezes... já estava tirando aos poucos ali, né? Mas mesmo assim, às vezes é muita diferença, né? Porque o saque aniversário, ele tinha limitações, né? Não é o valor que o trabalhador queria, né? Então, normalmente, o trabalhador se surpreendia, porque, vou sacar o meu FGTS, tenho lá 10, 15, 20 mil. Não vai poder sacar, vai sacar só a multa. Então, o governo, para amenizar e até para injetar dinheiro na economia, fez essa medida provisória onde esses trabalhadores, janeiro de 2020 a 28 de fevereiro, que foram despedidos e estão com o FGTS retido, vão poder fazer o saque. Excelente informação, doutor Crespo. Outra pergunta também do Robson aqui de Porto Alegre. Quem escolhe o período de férias? É empregado ou a empresa? Eu não gosto de usar a palavra depende, mas aí eu tenho que explicar. O que aconteceu? Com a reforma trabalhista, nós temos 2 tipos de férias. Temos as férias normais. Quais são as férias normais? 30 dias, onde o empregado pode vender 10 dias. E nós temos as férias fracionadas, que a reforma trabalhista trouxe essa previsão. Se forem as férias normais, sempre quem vai escolher é o empregador. A data quem vai escolher é o empregador. Agora, se forem férias fracionadas, o que são as férias fracionadas? Olha, por conveniência da empresa, eu quero te dar 10 dias agora, daqui a 3 meses eu vou te dar... Exatamente. Aí, o trabalhador tem que aceitar essas férias fracionadas. Então, claro, se ele tem que aceitar, ele pode escolher. Porque ele vai dizer, não, eu não quero férias fracionadas agora, eu quero férias fracionadas no final do ano, alguma coisa nesse sentido. Então, férias normais, quem escolhe é a empresa. Férias fracionadas, quem escolhe a época de gozo é o empregado. Maravilha. Despedir um vendedor com aviso prévio a ser cumprido. João Henrique de Canoas. Ele está faltando há mais de 15 dias e ele pergunta se ele pode aplicar justa causa
por abandono. Não, o que acontece? É uma grande confusão que os empregadores também fazem. E cuidado, né? Exatamente, que depois se reverte a justa causa e vira um problemão. O que acontece? Despedida por abandono de emprego. O que necessita? O trabalhador tem que estar faltando há mais de 30 dias, e a empresa tem que fazer, nesse período, 3 comunicados, 3 convocações para o empregado justificar essas faltas. Então, a empresa, no caso do aviso prévio, ele está faltando 15 dias. Então, não cabe justa causa por abandono de emprego. Porque tem também aviso prévio. Aí entra... Sim, ele tem que cumprir o aviso prévio, né? Então, mas ele não vai faltar 30 dias, não vai dar mais de 30 dias, porque o aviso prévio máximo é 30 dias a ser cumprido. Né? Mas aí nós temos alguma outra figura da justa causa que muitas vezes as pessoas confundem e esquecem, que é a desídia. O que é a desídia? Quando o empregado deixa de cumprir suas obrigações. Por exemplo, chega todos os dias atrasado, tem uma falta, várias faltas no mês. Sim. Então, neste caso, não cabe justa causa por abandono, mas poderia se aplicar uma justa causa por desídia. Perfeito. O aviso prévio também tem muita confusão, que tem o cumprido e tem o indenizado também. Exatamente, né? O aviso prévio cumprido, quando a empresa despede, a empresa vai ter a opção de exigir o cumprimento deste aviso prévio ou vai querer indenizar. Não quero mais que tu fique aqui, vou te indenizar. Tem que indenizar. Tem que indenizar e o período vai ser de acordo com o tempo de contrato de trabalho. Perfeito. A gente tem também aqui uma pergunta da Maria Eduarda de Caxias do Sul. Ela diz o seguinte: qual é a diferença do vale alimentação e vale refeição? Se eu faltar e apresentar atestado médico, o vale alimentação pode ser descontado? Parece sinônimos, mas não são. Pois é, parecido, né? Exatamente. As pessoas... O que é o vale alimentação? É aquele valor que o empregado recebe uma vez só, que é para ele adquirir comidas in natura, por exemplo. Ir no supermercado, vai alimentar a família, né? Fazer compras, fazer rancho no supermercado. O vale-refeição, o que é? É aquilo para o trabalhador, no dia que ele está trabalhando, almoçar ou jantar, às vezes no turno que ele trabalha. Perfeito. Este é o vale-refeição. Perfeito. Né? Apresentar em restaurante. Exatamente. Eu vou trabalhar hoje, vou ter direito ao vale-refeição. Né? E o vale-alimentação ele vai ganhar pelo mês. Tá? O que acontece? Sobre os descontos, o que acontece? Aonde que estão regulados tanto o vale alimentação ou o vale refeição? Como dizer qual trabalhador tem direito? Depende de normas coletivas. Se na norma coletiva estiver previsto a previsão de vale alimentação ou vale refeição, ele vai ter direito, certo? A receber. O trabalhador que não tem isso, a maioria não tem essa previsão em norma coletiva, não tem direito nem de vale alimentação nem de vale refeição, certo? O que acontece? Essa questão das faltas é muito discutida, porque normalmente as convenções coletivas que regulam o vale alimentação, o que falam? Ele só vai receber o vale alimentação de acordo com os dias efetivamente trabalhados. Né? Mas há uma grande discussão, hoje não há uma uniformidade de entendimento, que é o seguinte, mas quando ele apresenta atestado, é como se ele tivesse ido trabalhar, porque aquela falta foi justificada. Então, não há uma unanimidade. Sim. Hoje, a maioria dos juízes entendem que se ele faltou e apresentou um atestado médico, ele não pode ter desconto do vale alimentação. Né? Mas tem essa discussão na justiça. Tá bom. O Ramon de São Leopoldo pergunta o seguinte: trabalho como atendente de alarme no horário noturno há 2 anos. Meu empregador diz que vai alterar o meu horário para diurno, para o dia. Sou obrigado a aceitar? Esse é um problema. Qual é o problema? O que acontece? Como regra geral, o empregador não pode alterar o turno de trabalho. Sim. Mas aí nós temos um entendimento de alguns juízes que diz o seguinte: olha, mas se ele trabalha no noturno e vai passar para o diurno, é benéfico ao trabalhador, porque o horário noturno é muito mais desgastante. Ruim. Então esse é outro ponto que não tem uma decisão uniforme, né? Hoje a maioria dos juízes entende o seguinte: olha, não pode alterar o turno, porque a vida do trabalhador não se restringe ao emprego. Muitas vezes ele tem outro emprego, ele tem compromisso com a família, com os filhos, né? Mas não tem decisões que entendem que sim, se for alteração do noturno para o diurno, seria o direito potestativo do empregador de alterar. E seria benéfico. Porque seria uma coisa benéfico ao empregado. O contrário já seria complicado. Agora, alterar do diurno para o noturno, isso não tem como. Isso é impossível. Só com a concordância do trabalhador. Perfeito. Uma pergunta do Ronaldo de Capão da Canoa. A gente falou sobre isso, mas é outra questão importante, doutor José Otávio. Se eu quiser vender os meus 10 dias, né, que é aqueles dias que o trabalhador às vezes não quer tirar e quer pegar em dinheiro. Se eu quiser vender os meus 10 dias de férias, a empresa é obrigada a comprar esses 10 dias? Se ele cumprir os requisitos legais, sim. Quais são os requisitos legais? O trabalhador trabalhou
12 meses, ele adquire o direito às férias. Tá. É o período aquisitivo que se chama. Tá. Depois vai vir o período de concessão de férias. Tá. Certo? Até um ano depois, Até um ano depois ele tem que receber essas férias que ele já adquiriu. Tá. Né? Então, se o trabalhador, antes de completar este um ano, que até 15 dias antes de completar o período aquisitivo, os 12 meses, ele notificar formalmente ao empregador que ele quer vender 1/3 de férias, que são os 10 dias de férias, a empresa é obrigada a comprar. Mas ele vai ter que observar o prazo, tem que ser antes dos 15 dias, antes de esgotar os 15 dias finais, e tem que ser por escrito e formalmente. Perfeito. Se acontecer isso, a empresa é obrigada a comprar os 10 dias de férias. Só que normalmente os empregados não sabem isso. Sabem isso, e aí perdem o prazo, aí é uma faculdade da empresa comprar ou não esses 10 dias. Perfeito. Bom, a gente falou aqui várias vezes aqui em convenções coletivas, e o doutor Zé Otávio falou, já refletiu sobre isso aqui, a questão do sindicato, né? A importância do sindicato. A gente pega no pé, sindicato agora tem a questão, tira a contribuição obrigatória, bota a contribuição obrigatória. E o doutor Zé Otávio falou da importância dos sindicatos, sim. E eu vi que hoje na entrevista nós falamos várias vezes sobre a questão de cada categoria ter sua norma coletiva. As suas normas coletivas. É muito importante. O sindicato é de suma importância para o trabalhador, né? Porque, na verdade, muitos direitos vão ser obtidos através dos sindicatos, das normas coletivas. Claro, nós não podemos também esquecer que nós temos muito sindicato inimigo. Sim, porque aí, sim, o inimigo que eu digo, a gente vai ler a convenção coletiva, fica pensando, meu Deus, mas qual é a vantagem para o empregado uma norma coletiva dessas, sim, né? Sim. Tem muitas que eu poderia te enumerar aqui. Imagino pela experiência. Exatamente, que a gente fica horrorizado. Meu Deus, como é que tem essa cláusula? Qual é o benefício? É só prejuízo para o empregado. Sim. Mas a grande maioria dos sindicatos são de suma importância para o trabalhador. E ficou obrigatório ou não ficou obrigatória a contribuição? Não teve essa situação? O que acontece? O trabalhador tem que se opor a ela. Antes era o contrário. O sindicato só poderia fazer a cobrança se eu permitisse. Tá. Né? Agora não, o que acontece? Não, é o contrário, desculpa. Exatamente. Agora, se o trabalhador não se opor, ele tem que pagar. Tá, porque antes era obrigatório, saía descontado. Não, com a reforma trabalhista não. Com a reforma trabalhista, o que havia mudado? O sindicato só poderia cobrar se eu te desse autorização. Tá. Hoje inverteu. O sindicato cobra e se se o trabalhador não fizer a oposição, perfeito, essa cobrança é válida. Isso também muita gente não sabe. Não sabe também, exatamente. Tá aí, ó. É só assistir aqui o doutor Zé Otávio Crespo aqui no programa, que daí fica sabendo de tudo. Muito obrigado, viu, doutor Crespo, pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, sempre um prazer. Obrigado. Crespo Advogados lá nas redes sociais. Roda a vinheta.